Meninos, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Meninos, o vídeo de agora a gente vai falar sobre Vargas. Era Vargas. Era Vargas, esse período de 1930 a 1945, em que Vargas governa de forma ininterrupta, ou seja, sem pausas, certo? Vargas governa de 1930 a 1945 sem sair do poder. A gente tem 3 governos aqui, né? A gente fala primeiro de 1930, mas antes da gente falar do governo Vargas, vamos retomar um pouquinho o que aconteceu no Brasil? Muito bem. 1930 é um marco na história, por diversos fatores. Um deles é que marca a transição, o fim da Primeira República e o início da que a gente chama de Segunda República, certo? Esse período de transição, esse marco, ele se dá por uma série de fatores. Primeiro, a gente tem de 1889, 15 de novembro, né, a proclamação da República, até 1930, uma república oligárquica. Né? Ela é feita por poucas pessoas, por poucas famílias, famílias poderosas. Temos aí o coronelismo, né, sistema de governo, né, que é com base na violência, na coerção, né? Temos a República dos Coronéis, que a gente costuma chamar também, né? A gente fala que a Primeira República é a República dos Coronéis, justamente por causa do coronelismo. A gente tem voto de cabresto, a gente tem revoltas sociais no campo, como a gente tem contestado, canudo, cangaço. Na cidade a gente tem vacina, chibata, movimento operário. São revoltas essas que vão, né, se inflamando nessa Primeira República. É um período curto, 41 anos, é um período relativamente curto da história, só que é um período marcado por inúmeras revoltas e insurgências que saem contra esse governo, essa pressão, essa opressão que é feita pela República dos Coronéis. Muito bem. 1930 é um marco, é um divisor de água, por quê? A gente tem uma eleição, essa eleição a gente tem um ganhador, que é Júlio Prestes, mas que não assume o poder. Quem assume? Vargas. Aí a gente vê muito nos livros de história, né? Revolução de 1930. Bacana, revolução, né? Mas aí eu deixo uma pergunta para vocês, meus caros alunos. Se 1930 é revolução e a gente tem um golpe de Estado, porque Prestes ganha, Júlio Prestes ganha, mas não tem o direito de assumir. Uma junta militar toma o poder, depõe o presidente eleito e dá o poder ao líder civil do movimento, Getúlio Vargas, né? É aí que a gente tem o começo do governo de Vargas. Se a gente tem uma tomada de poder, uma junta militar, né, a deposição de um presidente eleito, por que revolução e não golpe de Estado? E essa opinião, ela divide historiadores, né? Ela divide a história, a academia da história em si, ela divide alunos em sala de aula quando questionados, mas ela não me divide. Né? Na minha opinião, enquanto professora, enquanto historiadora, 1930 é um marco, é um divisor de água na questão governo. Na questão, a gente sai de uma primeira república oligárquica e temos eleições, né? Temos uma república, temos o fim do coronelismo. Porém, contudo, entretudo, todavia, ela não é uma revolução de 30 quando a gente fala do quesito da tomada do poder. Houve para mim um golpe de Estado, e não é uma revolução, é um golpe, certo? Mas vamos lá, então. Vargas assume o poder em 1930, né, com essa ajuda da junta militar, que depõe Júlio Prestes dá o governo a Vargas. Vargas assume o poder em 1930 e tem aí o início de um governo provisório. Vargas governa de 1930 a 1934 como um governo provisório, né? Tomou-se do presidente eleito, deu a Vargas, temos aí um governo provisório. Governo marcado por, né, por uma série de mudanças. Vargas muda muita coisa, isso é fato. Vargas muda muita coisa. E ele divide muitas opiniões, né? Ser querido, ser popular ou não, né? Não tem um historiador que chegue na academia que não quer saber da história de Vargas, não tem um aluno que, quando a gente começa a falar, não se interessa pelos feitos ou pelos não feitos do cara. O cara é popular. Né? O cara é popular, ponto, isso não é discutível, isso é fato. Muito bem, 1934, nós temos uma eleição indireta, não é direta, não tem participação popular, tem participação dos seus representantes. Quem são nossos representantes? Os políticos, né? Representante do povo é sempre o legislativo, é sempre bom lembrar. Então, no caso de Vargas aqui, a gente tem uma eleição pela Câmara dos Deputados, certo? Eleição essa de modo indireto, onde Vargas permanece no poder. 1934... um ano muito importante, que eu falo na história, porque é um ano que Vargas constitui uma constituição.
essa Constituição, ela traz uma série de mudanças que abraçam a população. Leis trabalhistas, justiça eleitoral, direito dos trabalhadores, voto feminino, voto secreto. E ali a popularidade do Vargas, que já é alta, ela só ascende, né? Só que, vamos parar e vamos pensar aqui, né? Vargas tem o título na história de pai dos pobres. E o que dá esse título para Vargas de pai dos pobres é justamente essa criação de leis trabalhistas, de uma justiça de trabalho, que dá direito à população mais pobre, né? População essa que não está acostumada a ter direito, está acostumada a ter dever. Né? E com Vargas elas começam a ter direitos a partir de 1934. Muito bem, né? Só que eu costumo falar e costumo brincar nas minhas aulas que Vargas era sim o pai dos pobres, mas era também a mãe dos ricos. Pai é aquele que educa, que dá o de comer, mas que educa, que puxa firme, né? Mãe costuma ser aquela que acarinha mais. Então, assim, Vargas, ele fez um governo duplo. Ele tinha que manter a elite tranquila e ele tinha que manter a classe menos abastada também na dela. Então, assim, ele conseguiu esse jogo de cintura, a criação dessas leis. Muito bem. Então, só para retomar, de 1930 a 1934, nós temos um governo provisório. Vargas no governo. De 1934, a partir de 1934, nós temos uma eleição indireta. Vargas é presidente eleito de modo indireto. Eleito de modo indireto. Muito bem. Faz a Constituição de 34, Constituição essa que abarca a população, né, se estende a população menos abastada e ele acaba aumentando essa popularidade que ele já detinha. Muito bem. 1937 é um ano que faz a gente questionar muita coisa. Primeiro, vale lembrar que durante todo esse período o governo de Vargas ele não foi tranquilo. A gente tem aqui a efervescência do comunismo, né, do dito comunismo que se efervescece no Brasil. Só que muita coisa é se dita sobre esse período e pouca coisa é se explicada. A gente fala do comunismo, mas o que foi o comunismo que chegou no Brasil? O que é comunismo? Só que isso é um assunto para um outro vídeo. Foi só a perguntinha que eu deixei para vocês aqui. Então, a gente tem, né, essa questão dessa efervescência do movimento comunista no Brasil. A gente tem até a Intentona Comunista, né, que é um movimento que vem da pressão que Vargas faz sobre fechar locais de reunião de comunistas, de adeptos, daqueles que tivessem ligação, de prender. Né? A gente tem a prisão de vários líderes desses movimentos por mais de 10 anos. E um líder muito famoso desse movimento é Luiz Carlos Prestes, marido de Olga Benário. Olga, uma ativista alemã, judia, que foge da Alemanha nazista, que luta na Revolução Russa e que vem para o Brasil. Que vem para o Brasil como uma esposa fictícia, né, uma esposa de mentirinha de Luiz Carlos Prestes, para que ele pudesse chegar em segurança. Ela vem encarregada da segurança dele. Aqui no Brasil mantém-se o disfarce de esposa, né, para que ela pudesse se engajar nesse movimento comunista que acontecia aqui nessa década de 30. Só que a gente tem a prisão dela, né? Olga é presa, Luiz Carlos Prestes é preso. Olga estava grávida, porque esse casamento de mentirinha virou um casamento de verdade, né? Ele se apaixonou, Olga estava grávida de Luiz Carlos Prestes e ela é deportada. Vargas dá ela de presente para Hitler. Vale lembrar que na Segunda Guerra Mundial, que dá esse contexto mundial todo aqui no Brasil, Vargas lutou contra a Alemanha. Eu costumo dizer que era um jogo muito duplo, né? Porque a partir do momento que ele dá Olga para Hitler de presente, uma Alemanha judia, né? Uma judia alemã nazista. É cruel, mas é fato. Então, assim, a partir do momento que Vargas faz essa doação de Olga como presente para Hitler, né, nós temos aí a dubiedade dessa postura do Vargas. Ele apoia, né, ele vai contra a Alemanha oficialmente falando, mas nas entrelinhas ele também vai a favor com essa postura dele, certo? Ele estava entre os caminhos. Aquele que ganhasse, ele se beneficiaria. Cara inteligente. Porém, vamos lá, contudo, né, 37 também marca o Plano Cohen. O que seria esse Plano Cohen? Vargas divulga nas rádios que haveria um plano dos comunistas para tomar o poder, assassinar o presidente, fechar o Congresso, e com isso a população precisava reagir. Por quê? Porque ele era forçado a fazer uma eleição no início de 1938 e ele não queria deixar o poder. Ele divulga esse Plano Cohen. Detalhe, o Plano Cohen é falso. Não existia essa ameaça comunista de assassinato de presidente, de tomada de poder, não existia. O Plano Cohen é falso, tudo bem, mas por meio do Plano Cohen, Vargas decreta o Estado Novo.
a primeira ditadura após a República que o Brasil vive, 1937, né? Vargas decreta o Estado Novo, que dura de 37 a 1945, onde ele fecha congresso, extingue os partidos políticos, cria o DIP, que é um órgão de imprensa nacional, que além de fazer propagandas e tudo mais, esclarecer, né, dar informações, ele fazia muitas propagandas do governo, que a gente chama de propaganda de massa, institui uma censura política e moral, ou seja, a imprensa foi censurada, tem aquela postura do moral e dos bons costumes, né, que é uma censura impregnada por Vargas, começa aí nesse período. A gente tem esse fechamento do Congresso, essa extinção de partidos políticos, desagrada tanto aliados como rivais, né? Tanto os aliancistas como os integralistas, eles ficam revoltados com essa postura do Vargas. Muito bem. Vargas começa a sofrer uma série de pressões internacionais ao final do tempo. Vale lembrar que durante 1937 a 45, Vargas também tomou o cuidado da questão das jornadas do trabalho, de mexer na questão trabalhista, criou a CLT, ele cria a CLT, né? Então, assim, é uma série de fatores que ele vai também ganhando a popularidade da população. Por meio das propagandas que beneficiavam o seu governo, por meio de alguns feitos, no caso das justiças trabalhistas e tudo mais, a criação de um conjunto de leis trabalhistas, que é a CLT, ele ganha mais popularidade ainda. Então, Vargas é um presidente popular. Isso é fato, ele é um presidente popular. Divide opiniões, se sim, se não, se gosta, se não gosta, mas ele é popular, ponto. Muito bem. 1945 é o ano do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. E é o ano também que marca o fim da era Vargas no Brasil. Vargas, ele entra ao lado dos Estados Unidos para tentar dar fim à Segunda Guerra Mundial. Mas aqui, os intelectuais aqui começam a pressionar Vargas que antes de querer acabar com o nazismo na Alemanha, ele tinha que querer também acabar com a ditadura imposta no Brasil, que era o Estado Novo. Então, assim, que a opinião dele era contraditória. Então, assim, ele começa a abertura, um processo de redemocratização em 1945, só que por trás dos panos ele também cria um movimento que a gente chama de queremismo. Movimento esse, né, feito por estudantes, movimento político, com face popular, que aos gritos de queremos Getúlio, por isso queremismo, né, era um movimento que queria a democratização, mas queria que ele ganhasse a presidência de novo. Fato que não acontece. Quem ganha a presidência em 1945 é Eurico Gaspar Dutra, né, que é o primeiro presidente do período que a gente chama de experiência democrática, mas isso é para outro vídeo, tá bom? Então, falei para vocês da Era Vargas, vale lembrar para vocês que Era Vargas é um nome que a gente dá do governo de Vargas de 1930 a 1945. Professora Cálita, mas tem um outro governo já? Tem o segundo governo de Vargas, mas também é mais para frente um pouquinho, e esse se dá no contexto mundial da Guerra Fria. Tá bom? Mas agora para vocês, a gente precisa dividir esse governo Vargas, falar da Constituição de 34, saber o que foi esses governos, o provisório, a eleição direta e o Estado Novo, saber a rivalidade política que existia entre Vargas e os comunistas, né? Conhecer Luiz Carlos Prestes. Aconselho vocês a fazer uma pesquisa sobre quem foi Luiz Carlos Prestes, quem foi o Olga Benário, o que foi a intentona comunista, como é que esses movimentos se deram no interior do governo Vargas, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Beijinhos e até a próxima. Não esquece de curtir, viu? Compartilhar, mostrar pros amiguinhos, beleza?